assistir a aula. Então, olha só, voltando àquilo que a gente estava comentando antes dos slides não abrirem, é o seguinte, nós na sala de aula já tínhamos visto o conceito de séries, né, e visto um pouquinho do que é série geométrica. Série geométrica é uma série bem tranquila. Vocês querem que eu releia a série geométrica? Sim, professor, pedi só Então, para vamos embora. recordar. Então, ótimo. Vou lá, vou abrir o slide aqui de série geométrica, só para a gente definir, então, o que é uma série geométrica. É ótimo. Vai. Vocês forem tendo dúvidas, vocês vão me perguntando, tá? Pode perguntar, não tem problema nenhum. Tá certo? Tá dando para ver aí tudo tranquilo? Sim, sim. Então, ótimo. Então, olha só, série geométrica, gente, é uma série específica, né, lá da parte de séries. Só para lembrar que séries e sequências são coisas diferentes. Série nada mais é do que você ter uma sequência, é você ter uma lista de números, estando ordenados. Já uma série é você pegar essa lista de números e somar todos os números. Então, quando a gente está trabalhando com séries, a gente está trabalhando com somas. Não se esqueçam disso. Somas infinitas, tá? Uma série geométrica é uma série que tem essa característica aqui, ó. Ou seja, os termos que compõem a série, que é o A1, o A2, o A3, o A4, para ser uma série geométrica, os termos têm que ser multiplicados o antecessor por um valor, por um R qualquer. Por exemplo, coloquei aqui embaixo aqui como exemplo, olha só, essa sériezinha aqui, ó, 2, 4, 8 e 16. Essa série aqui, ela é uma série geométrica, porque para mim poder encontrar um termo posterior, né, por exemplo, o 4, o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar o 2, que é o termo anterior, multiplicar por 2, né? E 2 vezes 2 vai dar 4. O terceiro termo, que é 8, é 4 vezes 2, né? 4 vezes 2, 8. O quarto termo, que é 16, é 8 vezes 2, que é 16. Professor, aí o próximo... não apareceu. Agora apareceu. Tinha tá. travado aqui, apareceu. Tá, mas avisa, pode avisar, tá ok? Tá. Então quer dizer que o 16 aí é o 8 vezes 2. O próximo termo é o 32, que vai ser o 16 vezes 2, e por aí vai. Agora, toda série geométrica, ela tem uma razão, né? Então, ó, cada termo é obtido a partir do termo anterior pela multiplicação dele por uma razão em comum. O que é essa razão? Essa razão, para mim descobrir ela, o que eu tenho que fazer? Eu pego um termo qualquer da minha série, não sendo o primeiro termo, e divido pelo anterior a ele. Por exemplo, se eu peguei o 4, 4 dividido por 2 vai dar 2, né? E depois, se eu pegar o 8 e dividir por 4, também vai dar 2. Se eu pegar o 16 e dividir por 8, também vai dar 2. Então, uma série geométrica é uma série que tem essa característica. Se eu pegar um termo lá da série, que não seja o primeiro termo, e dividir pelo anterior a ele, né? Eu sempre vou ter um valor igual, né? Que nesse caso nosso aqui é 2, a gente chama de razão, tá? Agora, a razão de uma série geométrica, então, né, é dada por essa regrinha aqui, ó. A2 dividido por A1, A3 dividido por A2, N mais 1 dividido por N. O que quer dizer N mais 1? É porque se você pegar o enésimo termo de uma sequência, o N mais 1 vai ser o sucessor dele, vai ser o termo depois dele. Então, você vai pegar o N mais 1 e dividir por AN, porque é o quê? É o termo anterior a ele. Então, sempre desse jeito. Olha um exemplo aqui, ó. Seja a série 1 sobre 25 menos 1 sobre 5 mais 1 menos 5 mais 25. Essa série aqui, ela é geométrica. Por quê? Porque se eu calcular a razão, ó, se eu pegar o termo A2 e dividir pelo termo A1, quem que é o termo A2? Menos 1 quinto. E dividir pelo termo A1, que é 1 sobre 25, como é que eu faço essa divisão? Copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, né? Vai ficar 1 vezes 25 vai dar 25, 5 vezes 1 vai dar 5. 25 dividido por 5 dá 5, com um sinalzinho de menos aqui, menos 5. Mas só que se você fizer só para 1, não garante que os outros também vão ser o mesmo. Então, você tem que fazer pelo menos para 2, né? Então, você tem que fazer uma outra verificação. Qual que é a verificação? Eu peguei, no caso aqui, o A4 e dividi por A3. Quem é o A4? Menos 5. E dividir por A3, que é 1. Então, menos 5 dividido por 1 vai dar menos 5. Então, a razão é menos 5.
Se eu pegar o 25 aqui, ó, e dividir por menos 5, também vai dar menos 5. Então, essa série, ela é geométrica, de razão menos 5, tá? Então, toda série geométrica, para a gente classificar, é uma série importante, ela aparece muito. Tem uma lista de exercícios aí que eu passei que está cheia de série geométrica para a gente ir testando, tá? Então, ela é uma série que vai aparecer bastante para a gente aí. Então, olha só, a série geométrica tem essa característica, e ela é definida, né? Eu peguei a definição aqui do livro do Stuart, que é uma definição boa, por quê? Porque o interessante para a gente da série geométrica é verificar se ela converge ou se ela diverge. É muito simples. Você conseguiu achar a razão. Se a razão for menor do que 1, a série converge. E se ela converge, a gente consegue calcular a soma usando essa fórmula aqui, ó. A sobre 1 menos R. Quem é A? A é o primeiro termo, é o A1, tá? O A1. Então, é o A1 dividido por 1 menos R. Então, toda vez que a sua razão for menor do que 1, a soma da série é dada por essa fórmula aqui. E se o módulo da minha razão for maior ou igual a 1, a série diverge. Se ela diverge, não tem como calcular a soma. Porque toda vez que eu acrescento mais termos, o valor da soma vai ficando cada vez mais alto. Então, isso aqui é uma coisa que vocês têm que guardar. Então, no dia que a gente for fazer a avaliação, esse aqui vai estar lá no quadro, que eu vou anotar as regras para vocês, porque eu sei que são muitas, não tem como guardar todas. Mas, provavelmente, nas questões e tal, assim, vai falar assim, ó, use o método da série geométrica para mostrar que a série converge, vai explicitar qual é o método que tem que usar, entendeu? Tem uma lista de exercícios que eu elaborei que eu não explicitei o método. Aí você pode escolher. Porque tem séries que você pode verificar se ela converge ou se ela diverge por vários métodos diferentes, né? Nesse caso aqui, a série geométrica ela serve para série geométrica, mas pode ter um outro método que também vai servir para verificar se ela converge ou não. Mas esse método é um método bem simples que você só verifica a razão. Se a razão for maior ou igual a 1, ela diverge. Se ela for menor do que 1, ela converge. E se ela convergir, tem como calcular a soma usando essa fórmulazinha aqui. Tem um exemplo aqui, ó. Fiz um exemplo, ó. Determinar se a série é geométrica e, se for convergente, determinar a sua soma, né? Então, olha só. Como que eu verifico isso? Eu dei essa série aqui, ó. 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avos e 1 64avos. É uma série. Ela é definida por 1 sobre 2 elevado a n, né? Ó, quando n vale 1, fica 2 elevado a 1, vai ficar 1 meio. Quando n vale 2, vai ficar 2 elevado a 2, vai dar 4, vai valer 1 quarto. Quando o n vale 3, 2 elevado a 3, 8, 1 oitavo, e por aí vai. Beleza, será que ela é geométrica? A primeira coisa para verificar se ela é geométrica é fazer a razão. Então, o que você tem que verificar? Pega o termo A2 e divide pelo termo A1. Quem que é o termo A2? 1 quarto. Quem é o termo A2? 1 meio. 1 quarto dividido por 1 meio, copia a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 2 vai dar 2, 4 vezes 1 vai dar 4, simplifica por 2, né? Aqui vai dar 1 meio. Então, a razão deu 1 meio para mim dividir o A2 pelo A1. Agora, eu tenho que verificar se eu pegar um outro termo ali e dividir pelo antecessor dele, também vai dar meio. Então, eu peguei o A3, que foi 1 oitavo, e dividi por 1 quarto, que foi o A2. Então, copia a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 1 oitavo dividido por 4 sobre 1. Simplifica de novo por 4, nesse caso aqui, vai ficar 1 em cima e 2 aqui embaixo. Meio, beleza. Então, quer dizer que essa série aqui em cima, que foi definida aqui por essa forma, ela é uma série convergente, ó, uma série geométrica. Agora, cabe a mim verificar se ela é convergente ou divergente. O que eu preciso saber? Eu preciso saber da razão. Se o módulo da razão for menor do que 1, né, e é o que acontece, porque a razão Professor, se dá igual, já é geométrica? Se der igual, igual a quanto? Igual a 1? Não, igual essa deu meio e a outra deu meio também. Sim, entendi. Você tem que, pelo menos, fazer 2 testes, entendeu? Se fizer só um, não te garante, porque talvez os primeiros termos que você pegue, ela tem uma determinada, o crescimento de acordo com uma razão, e depois muda. Então, você tem que fazer pelo menos 2, tá ok? E se eles derem iguais, provavelmente ela é geométrica. Pode ir tranquilo.
E se você vê também, ó, você achou a razão é meio, não é? A razão não foi meio? Pega meio, que é o A1, e multiplica por meio. Meio vezes meio, 1/4. Pega 1/4 e multiplica por meio, 1/8. 1/8 vezes meio, 1/16, entendeu? Então, se ela está obedecendo essa multiplicação, então ela é geométrica, tá? É uma boa maneira de verificar também. Agora, para ver se ela converge ou se ela diverge, o que você precisa saber? Saber o módulo da razão. O módulo de meio é meio mesmo, porque o número é positivo. E meio é menor do que 1. Como meio é menor do que 1, então essa série converge. Se ela converge, eu consigo calcular a soma dela usando essa fórmula aqui, ó. A1 é igual a 1 menos R. Quem é A1? 1 menos R. Quem é R? Meio também. Aí ficou meio dividido por 1 menos meio. 1 menos meio é meio. Meio dividido por meio é 1. Então a soma é 1. Entendeu? Então, toda vez que a série for divergente, ó, for convergente, tem como calcular a soma dela. E é essa formulazinha aí, tá ok? Não é difícil a ideia de série geométrica, é bem tranquilo, tá ok? Entendido? Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. De boa, professor. É tranquilo isso daí, ó. Mais um exemplo, ó. Essa aqui não vai ser, ó. A série é essa aqui, ó. Menos 1 elevado a n, né? De n igual a 1 até o infinito. O que você vai fazer? Olha só, aqui na verdade eu desenvolvi a série para mim descobrir os termos dela, porque eu não descobria, então eu não sabia quais que eram, então eu resolvi descobrir quais que eram. Como que eu faço? Ó, como eu tenho que o n vai de 1 até o infinito, ele começa, ó, n vale 1, n vale 2, n vale 3, n vale 4. Número negativo elevado a expoente ímpar é negativo. Número negativo elevado a expoente par é positivo. Então, ó, 1 elevado a menos 1 elevado a 1 vai dar menos 1. Menos 1 elevado a 2 vai dar 1 positivo. Menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1. Menos 1 elevado a 4 vai dar positivo. Então, essa série, ela é uma série alternada. Daqui a pouco eu vou falar sobre série alternada. Então, é menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, sempre. Mas ela é geométrica, porque se eu pegar o A2 e dividir por A1, vai ficar 1 sobre menos 1. 1 sobre menos 1 é menos 1. Então, a razão vale menos 1. Se eu pegar o A4 e dividir por A3, aqui não é 3 não, tá? Aqui é A3, faltou um Azinho aqui, tá? Então, A4 dividido por A3, A4 é 1, A3 é menos 1. 1 dividido por menos 1 de novo. Então, repara que a série é geométrica de razão menos 1. Mas quando eu for fazer o módulo da razão, o módulo da razão dá 1, né? Só que toda vez que a razão tiver como módulo um número maior ou igual a 1, ela diverge. Então, essa série aqui, ó, é uma série divergente, né? E automática, porque tomando valor, ela vai modificando, tá? Então, ó, série geométrica, você tem que lembrar disso, né? A gente tem que ficar esperto com relação à minha razão, e se a razão for maior ou igual a 1, ela diverge, e se for menor do que 1, ela converge. Mas isso é em módulo, quer dizer que o sinal negativo você vai desprezar ele, tá? Então, só relembrando aí que isso daí acho que eu cheguei a falar em sala de aula. Vamos voltar aqui agora ao nosso conteúdo, que é falar um pouquinho, né, sobre um outro tipo de séries, que é a série P, tá? É uma série bem fácil essa daqui, não tem que fazer conta, não tem que fazer nada. É um tipo de série que permite verificar se a série vai convergir ou se a série vai divergir. Muito simples. Uma série que é P, ela tem que obedecer essa lei aqui, ó. 1 no numerador, o numerador tem que ser 1, né? Ela não pode ser outro número, tem que ser o 1. E embaixo tem que ser uma potência de n, né, por P, onde P vai ser um número aí real qualquer. E aí, a gente só verifica se essa série converge ou diverge olhando o valor de P, que é o expoente do denominador, ó, o expoente do denominador. Se o P for maior do que 1, a série vai convergir. E se o P for menor ou igual a 1, a série diverge. Bem tranquilo, tá vendo? Ó? Não tem dificuldade. É só olhar o valor de P, que é o expoente do denominador. Olha o exemplo aqui, ó. A série de n igual a 1 até o infinito, de 1 sobre n elevado a 4, n elevado a 4. Olha só, essa série é uma série P. Por quê? Porque o denominador é 1,
né? E o numerador, desculpa, é 1, e o denominador é uma potência cuja base é n e o expoente p vale 4, né? Então, quer dizer que se o p vale 4, P4 é maior do que 1. Se ela é maior do que 1, essa série aqui, ó, ela converge. Então, toda vez que a série for maior do que 1, a série vai convergir. Tranquilo? Essa parte de série P é bem fácil, tá vendo? É a mais de todas. Professor, então a série P a gente entende que ou o numerador ou o denominador vai ser uma constante, e aí o valor que vai ser variando aí é só analisar a potência dele. Só a potência, justamente, isso mesmo. E o numerador sempre vai ser 1, tá vendo? Sempre vai ser 1 aí no numerador, tá? Ah, beleza. E embaixo vai ser uma potência que vai ser o N, vai ser a base, que é o que você vai trocar toda hora. 1, 2, 3, 4, 5. Ela é bem fácil. Ela é boa, porque a gente pode buscar ela de vez em quando para comparar com outras séries. Vocês vão ver no teste da comparação, tá? Quer ver um outro exemplo, ó? Essa aqui, ó, é uma série meio feiosa, parece que não é uma série P, mas é uma série P, por quê? Porque você pode escrever a raiz cúbica aqui como uma potência, tá vendo, ó? Raiz cúbica de n, coisa que n é elevado a 1/3. E aí o p vale 1/3. Só que 1/3 é menor do que 1. Menor do que 1, que diverge, acabou, pronto. Na verdade, eu desenvolvi uns termos da série aqui, né? O 1 sobre raiz cúbica de 2, mais 1 sobre raiz cúbica de 3, só para mostrar como que é a série. É uma série meio feia, né? Quando aparece raiz, a gente às vezes fica meio com medo de trabalhar com raiz, mas não tem muito segredo, não. Mas o que acontece aqui, então? É só transformar. Quando for raiz, né, dá um jeito de transformar ela para potência, né, em forma de potência com o expoente fracionário. E aí, provavelmente, se for raiz, ela vai divergir, porque vai ser sempre menor do que 1. Né? Vai dar alguma coisa ali em função disso, tá? A não ser que aqui dentro, aqui no N, né, você tenha, por exemplo, 5, por exemplo. Aí ficaria 5/3. Aí 5/3 é maior do que 1, e ali é convergir. Só isso também, tá? Tranquilo? Essa ideia de série P? É isso aí, não tem mais nada para falar. Porque série P é isso daí, acabou. Não... Você só observa o expoente, né? O denominador. Fechou. Tranquilo. Beleza? Vamos buscar aqui agora as séries alternadas, né? A Bia já tinha dito que ela estava com um pouquinho de dúvida, né? Sobre essas séries alternadas. Realmente, aquele vídeo eu fiz, foi lá na outra escola, quando eu ainda nem estava em quarentena ainda, né? Eu falei, vou fazer um vídeo aqui para postar lá, mas não ficou bom, não. O áudio, a sala vazia, sala de aula vazia, o áudio dá eco. E você não consegue enquadrar também a câmera do celular para pegar o quadro todo. Não fica legal, não. Mas aí depois eu descobri que tá esses recursos aí do computador, dá para a gente fazer um tanto de coisa, então funcionou. Então eu vou falar mais um pouquinho sobre a parte de séries alternadas, que é uma série importante, tá? Ó, o teste da convergência, que a gente também chegou a ver isso já, aplica-se para séries com termos positivos. Ou seja, quando todas as séries, né, quando esses termos aqui, ó, eles são todos positivos. 1 mais 1/2, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5. Agora, o que acontece quando os termos não são necessariamente positivos? Quando os termos não são necessariamente positivos, né, a gente provavelmente vai ter uma série que a gente chama de série alternada. É que os termos eles se alternam em positivos e negativos, não necessariamente nessa ordem. Pode ser negativo, pode ser positivo, tanto faz. Pode começar com positivo, pode depois ser negativo, primeiro ser negativo e depois positivo. Isso não interfere. O que manda ser uma série alternada, isso aqui tem que ficar bem claro. Aí já dá para a gente identificar que a série vai ser alternada. É esse número aqui, ó. É um número negativo dentro do parênteses elevado a n ou a n-1, tanto faz. Se for n-1, né, provavelmente o primeiro termo ali vai dar 0 ou vai dar 1, depende. Né? Se for só n, né, vai dar um número negativo. Então, aqui, ó, no expoente, é o que vai mandar o que a gente vai, como que vai começar. Mas o que manda mesmo da gente identificar que é uma série alternada é esse -1 aqui, ó. Pode ser -2, -3, tanto faz, mas vai ter um número dentro do parênteses negativo, né, elevado a uma determinada potência de n. Agora, o que vem aqui no denominador, tanto faz. Podia ser só o 2 aqui, podia ser 3n, tanto faz. Então, uma série alternada é uma série, né, que
vir com os termos alternados em positivo e negativo, ou negativo e positivo. E o que vai caracterizar essa série de ser alternada, né, basicamente, é ser esse valor aqui, ó, ter essa potência com base de número negativo. Então, sempre vai ter isso, tá? E aí, quando a série for alternada, para você verificar se ela converge ou se ela diverge, aí é um outro método que tem. Não sei se vocês conseguiram entender o fio da meada de todos aqueles vídeos que eu postei lá, é porque é o seguinte, não existe, né, uma receita de bolo para verificar se a série ela é alternada ou se ela é convergente ou se ela é divergente. Existe é o seguinte, é você classificar qual o tipo de série e aplicar o método para ver se ela converge ou diverge, que é para aquele tipo de série. Então, não adianta você ficar igual doido aí tentando calcular limite de série para poder ver se ela converge ou diverge, não. Primeira coisa, vai verificar se essa série, qual é o modelo dessa série, qual é o tipo dessa série. Né? Verificou qual é o tipo, vai lá e vê qual é o método que eu posso aplicar naquele tipo. É isso que a gente vai fazer. Então, numa série alternada, para você verificar se ela converge, você tem que fazer 2 testes e tem que satisfazer os 2. Não pode satisfazer só um. Se satisfazer só um, a gente não pode afirmar que ela converge, tá? E nem que ela diverge, não posso afirmar nada. Então, olha só, dado uma série alternada, aqui, na verdade, eu chamei a função, diferente do -1 elevado a n-1 aqui, ó, de Bn, mas em alguns outros livros, de alguns vídeos também, eu chamei de An, mas é porque eu peguei a definição do livro de Sturt. O livro do Sturt é um livro bom, é um livro de cálculo, para mim ele é o mais completo, então eu peguei as definições todas de lá. E também ele é o mais didático, então depois, se vocês quiserem pegar o livro e tal, até tem ele em PDF. Tá? Tanto o volume 1 como o volume 2. Ele não é muito pesado, qualquer coisa eu mando para vocês lá no grupo. Para ser essa série alternada, a gente tem que identificar qual é a funçãozinha que vem junto com o -1 elevado a n-1. Eu vou mostrar o que é isso no próximo exemplo. Mas também verificar se essa série converge, o que eu tenho que fazer para verificar? Eu tenho que fazer esses 2 testes. O primeiro é verificar se Bn mais 1 é menor ou igual a Bn. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar um termo lá da série qualquer, ele tem que ser menor ou igual ao antecessor dele, né? Porque Bn mais 1 é o sucessor e Bn é o antecessor. Então, por exemplo, se eu pego o B5 aqui, ó, o B5 ele tem que ser menor ou igual, no máximo, ao B4, tá? Eu tenho que fazer isso. Se satisfazer isso, eu tenho que verificar também se o limite dessa função aqui, com n tendendo ao infinito, vai dar 0. Se der 0, eu vou poder falar que a série alternada converge. Então, eu tenho que fazer esses 2 testes. Eu não professor, posso... Oi. Falhou aqui. Você repete o começo, por gentileza? Que falhou aqui o microfone. Sim, do teste? Do começo aí, quando você começou a falar da somatória aí, falhou, ficou mudo o meu. O que eu falei? Eu falei foi o seguinte, eu falei que essa somatóriazinha aqui, né, ela é só para a gente definir que ela é uma série alternada. Repare que tem o -1 aqui. Isso aqui já justifica que a série vai ser alternada. Vai ter um termo positivo, um termo negativo, um positivo e um negativo. O que interessa para nós? O que vai interessar para nós é esse Bn aqui, ou seja, é a função que vai acompanhar o -1 elevado a n mais 1, ou n-1, ou a só n, tá? Eu vou mostrar como que identifica esse Bn no próximo exemplo. Então, identificando esse Bn, eu vou verificar se 2 condições são satisfeitas para mim ver se a série converge. Como que eu verifico isso? Fazendo o seguinte, a primeira condição é Bn mais 1 tem que ser menor ou igual a Bn. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar um termo qualquer da série, esse termo qualquer da série tem que ser menor ou igual ao anterior a ele, né? Ou seja, se eu pegar o B6, né, o meu B6 ele tem que ser menor ou igual ao B5, o anterior a ele. Se isso for satisfeito para qualquer n, aí beleza, ótimo. O primeiro ponto está satisfeito, mas para me verificar se ela é convergente, eu ainda tenho que ter certeza que o limite
de Bn com n tendendo a infinito tem que ser igual a zero. Se isso acontecer, ou seja, esses dois tópicos aqui acontecerem, a série converge. Se um deles falhar, a série não converge. Entendido? Então, é um método que só vale para a série convergente, para a série alternada. Para a série geométrica, eu não posso usar esse aqui, só posso usar para a série alternada. Tá? Até porque, para verificar se a série converge ou diverge, se ela for geométrica, é muito fácil. Esse exemplo, ó, verifique se a série menos 1 elevado a n menos 1 sobre n, que na verdade é o que está lá no primeiro slide, diverge ou converge, né? Vamos ver se isso diverge ou se isso converge. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, gente, é identificar quem é o meu Bn. O meu Bn é tudo aquilo que está na minha função, na minha lei de formação da minha série, que não tem a potência de base negativa com o expoente. Ou seja, repara que aqui, ó, eu posso escrever essa série como sendo menos 1 elevado a n menos 1. Tá vendo esse n que está no denominador aqui? É a mesma coisa de 1 sobre n. Né? Na hora que eu multiplico isso aqui, eu volto para a série aqui em cima. Esse 1 sobre n é que é o meu Bn, tá? Esse 1 sobre n é que é meu Bn. Eu excluí o menos 1, tirei o menos 1 de fora. Sempre no meu Bn não vai vir esse menos 1, eu tiro ele. Porque a partir desse 1 sobre n, que é o meu Bn, é que eu vou fazer, né, as minhas verificações para ver se a série converge ou diverge. Então, o primeiro tópico é verificar se Bn mais 1 é menor ou igual. Faltou um igualzinho aqui, ó, no Bn, tá? Então, eu tenho que verificar se Bn mais 1 é menor ou igual a Bn. Como que eu faço isso? No lugar de n, eu vou trocar por n mais 1. Então, vai ficar 1 sobre n mais 1 menor que 1 sobre n. Quem é 1 sobre n? É Bn. Quem é Bn? 1 sobre n. Está aqui. Agora, como que eu analiso que 1 sobre n mais 1 vai ser menor ou igual a 1 sobre n? Você analisa assim, olha só. Pensa num número qualquer, natural, maior do que zero. Pensa no 10. Ó, se o n valer 10, vai ficar 1 dividido por 10 mais 1. 10 mais 1 é 11. Então, é 1 dividido por 11. E aqui vai ficar 1 dividido por 10. 1 dividido por 11 é menor do que 1 dividido por 10. Concordam comigo? Então, olha só. Então, quer dizer que para qualquer n que eu colocar aqui, como eu estou somando 1, sempre esse termo primeiro aqui, ó, vai ser um termo menor do que esse. Então, isso é uma verdade. Ótimo. Agora, será que o limite de n tendendo para o infinito de Bn vai ser igual a zero? É isso que eu tenho que verificar. Só quem é Bn? Bn é 1 sobre n. 1 sobre n. 1 sobre n está aqui. Como que eu faço esse limite? Esse limite é bem simples. É só pegar o n e substituir por infinito. 1 dividido por infinito. O que é infinito? Infinito é uma coisa muito, muito, muito grande. Pensa num número enorme. 1 dividido por um número muito enorme, muito grande, vai tender a zero. Quanto maior o denominador aqui, que for n, né, tendendo para infinito, 1 dividido por um número cada vez maior, ele vai ficar próximo de zero. Então, quer dizer que esse limite aqui tende a zero. Então, quer dizer que as duas situações foram satisfeitas. Então, como as duas situações foram satisfeitas, essa série aqui inicial, ela é convergente. Essa é a ideia, tá? Então, olha só, é um teste, assim, que precisa mais, assim, de um pouquinho de prestar atenção e de fazer mesmo para poder entender. Não é uma coisa tão difícil, tá? E só serve, né, para verificar se a série é convergente ou divergente, mas se a série for alternada. Se for outro tipo de série, não serve. Então, para esse caso nosso aqui, a série ela é convergente, ela converge. Mas você, sempre quando for estudar isso, você tem que deixar de lado a potência com base negativa e procurar só quem é o meu BN, tá? Vou fazer mais um exemplo. Olha só, exemplo, verificar se a série, repara de novo, olha, tem o menos 1 agora elevado a n. 3n, isso aqui é como se estivesse multiplicando, dividido por 4n menos 1. Verificar se ela diverge. Quem é o meu Bn? O meu Bn, né, o mundo aqui, ó, que não tem a potência menos 1. Então, é quem? É 3n sobre 4n menos 1. 3n sobre 4n menos 1. Entendido? Isso aqui, ó, isso aqui tem que ficar bem claro. Porque eu só consigo verificar se a série converge ou diverge
se eu identificar quem é o meu BN, né? Se eu errar o meu BN, eu vou acabar errando aqui os meus testes, ok? Então, esse aqui, ó, 3 sobre 4n menos 1 é o meu BN, né? É a minha lei de formação aqui, sem o menos n elevado, sem o menos 1 elevado a n, tá? Então, olha só, aqui, por conveniência, eu dou uma dica para vocês sempre assim, ó, quando vocês têm uma lei de formação mais complicadinha igual a essa, vai direto no limite, faz direto o limite, não verifica se um termo é maior que o outro não, que é mais difícil de verificar. Verifica o limite direto. Eu fiz foi o limite, ó, limite de 3n com n tendendo a infinito de 4n menos 1. Ó, esse limite aqui, se eu substituir o n por infinito, vai ficar 3 vezes o infinito, vai dar, continuar dando infinito. 4 vezes infinito menos 1 também continua dando infinito. E aí vai ficar infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito é uma indeterminação na matemática. Então, nós temos que dar um jeito de aplicar, de calcular esse limite. Como que a gente calcula? Não sei se vocês lembram, nós vamos aplicar a lei de L'Hopital. O que é esse método de L'Hopital? É calcular a derivada do numerador e do denominador. Então, por exemplo, qual que é a derivada de 3n? A derivada de 3n é 3. Qual que é a derivada de 4n? A derivada de 4n é 4. Qual que é a derivada de 1? É 0. Então, olha só, ficou o limite de n tendendo para infinito de 3 quartos. Só que o limite de uma constante é a própria constante. 3 quartos, para a série convergir, o limite tem que ser igual a 0. Então, aqui uma condição já não é satisfeita. Logo, a série vai divergir. Tá? Então, essa série diverge porque o teste do limite falhou. Se o primeiro lá tivesse falhado, não precisava nem fazer o limite. Mas aqui eu já fui direto no limite, porque é mais fácil fazer o limite do que verificar se o ponto está, se você tem termo maior ou menor que o outro. Tá ok? Então, essa série, para esse caso aí específico, né, de uma série ser alternada, ela vai ser divergente, porque o limite é diferente de 0. Entender essa partezinha do limite aqui, pessoal? Essa parte do limite aqui talvez é meio chatinha, né? Porque é lá no cálculo 1, né? Depois aí tem outro exemplo, quando você desmembra esse BNI que você falou que é meio chatinho. Não, nesse aqui não vai ter, não. Mas eu posso bolar um para nós e mostrar para vocês como que faz, pode ser? Como a gente tem um grupo agora, eu mando lá. Eu não bolei um nele, não. Até porque nós não vamos nos preocupar muito em ficar trabalhando com esse tipo de série assim, não, tá? As que vai aparecer para nós vai aparecer bem simples. Então, vai direto no limite. Se o limite der 0, aí faz o primeiro teste. Que é esse aqui, né? Ó, for um maior que o outro. Se não for, tá? Não precisa ficar muito preocupado com ele, não. O que interessa mais é entender que a série é uma série alternada. Toda vez que tem esse menos 1. Tá ok? Não, beleza. Tranquilo. Mas pode perguntar. Eu não fiz aqui no meu slide, provavelmente não tem como escrever, né? Agora, uma coisa mais simples. Mas eu faço um aqui e mando para vocês. Foi uma boa colocação. Deixa eu só anotar aqui, que eu não esqueci. Beleza, Romero. Acho que você mandando isso para a gente, depois a gente, quando for fazer de novo, refazer para entender, a gente consegue aplicar essa forma de orbital aí melhor aí. Como é que é? Que você mandando, igual você ficou de mandar para a gente aí essa resolução aí. Ah, sim. Que aí fica melhor para a gente conseguir entender depois da sequência no raciocínio. Tá. Essa regra de L'Hopital, ela é só para resolver limite quando dá infinito sobre infinito, 0 sobre 0, aí você pode aplicar essa lei, entendeu? Que é derivar em cima e embaixo. Sai derivando tudo. E aí, geralmente, vai dar um número. Aí o limite é aquele número que deu e vai... Fácil. Tá? Mas eu vou... A lista 1 e a lista 2, elas estão todas resolvidas, bonitinhas. Daqui a pouco eu vou abrir ela aqui para mostrar para vocês, mas eu mando também. Tá certo? Pode ficar tranquilo. Okay. Então, nós vimos já essa parte de série alternada, série P, né? A gente tem que também entender um pouquinho aqui com relação a essa parte de séries, é a parte de teste da comparação. O teste da comparação, eu também fiz um vídeo sobre ele. Ele não é difícil, é bem tranquilo também, mas é uma outra maneira de verificar se a série ela vai convergir ou divergir.
mas é um teste, esse teste que talvez seja o teste mais chato de fazer, porque você tem que pensar numa outra série para você poder comparar. E o que acontece? Essa série que vai ser dada uma série, mas a outra que você vai comparar não vai ser dada, então você tem que pensar em uma. Talvez isso que é o difícil, né? De pensar nisso, nessa outra série. Mas eu vou dar umas dicas aqui. O que acontece quando a gente tem séries, fazer o teste da comparação? O teste da comparação é o seguinte: você vai ter que ter duas séries, uma que eu chamei de AN, a outra que eu chamei de BN, né, com termos positivos. Então quer dizer que não dá para usar para séries alternadas, só dá para usar em séries positivas, ou seja, lá no método das séries geométricas dá para usar, mas das séries alternadas não dá não, tá? Então o que você faz? Você precisa fazer o seguinte: você tem que ter duas séries em mãos, e aí você vai falar, se a série BN for convergente e a minha série AN igual que a minha série BN, para todo N, então a minha AN vai convergir também. E se a minha série BN for divergente, então quer dizer que se a AN for maior ou igual a BN, a série AN também diverge. Bem, o que vai acontecer isso? Mas esse teste ele é feito da seguinte maneira: suponha que você tenha a série AN e que você tenha a série BN, e que elas sejam positivos. Se você fizer o limite de n tendendo ao infinito da divisão, ou seja, da razão da série AN pela série BN, e esse número der um número C, e esse número C for maior que zero, então quer dizer que ambas as séries vão convergir ou ambas as séries vão divergir. Então você já sabe se converge ou diverge. Se aqui der um número menor do que zero, aí você não vai poder usar esse teste mais não, porque esse teste não serve. Esse teste só vai servir se você fizer esse limite, e esse limite der um número positivo e maior do que zero. Se der zero também, não pode. E aí, o que acontece? Isso aí vai possibilitar que você saiba, se uma convergir, a outra também vai convergir. Se uma divergir, a outra também vai divergir. Como assim? Fazendo isso aqui, ó. Teste a série. Olha a série que eu tenho. A série que eu tenho é 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Essa é a série que eu quero testar. Testar para convergência ou para divergência. Repara que ela não vai ser uma série alternada e muito menos uma série P, porque tem um sinal de menos aqui embaixo, então atrapalhou todo mundo, não tem como. E outra também, o N, ele está na potência, o N tinha que estar na base. Então ela não é uma série P, não é uma série também geométrica, porque se a gente for desenvolver, a gente vai ver que não é geométrica, e também que ela não é alternada. Então, resta a gente verificar pelo teste da comparação. O que é o teste da comparação? A gente já tem a série, a fórmula geral da série, que eu chamei de AN, que é 1 sobre 2 elevado a n menos 1. 1 sobre 2 elevado a n menos 1 é a série AN. Agora, olha uma dica para você escolher uma série para você chamar de BN. Você tem que chamar, você tem que escolher uma série. Você não vai procurar uma série difícil. Procure uma série que você já conhece. Essa série aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a n, né? É uma série bem parecida com a série AN, mas sem o menos 1. Isso aqui é uma dica. Procure uma série com termos, né, da minha lei de formação, que estejam na série que você vai comparar. Então, se você tirar o menos 1 aqui, ó, vai ficar 1 sobre 2n. É uma série ótima para comparar. Se aqui fosse assim, ó, 1 sobre 2n mais n, você poderia muito bem tirar o n e ficar 1 sobre 2n para você comparar. Então, se você pegar sempre esse primeiro pedaço aqui, ó, e transformar ela numa outra série BN, você consegue comparar. Porque essa série 1 sobre 2n aqui, a gente já verificou o que acontece com ela. Ela é uma série geométrica, lá no início da aula hoje, a gente vai ver que ela converge. E se ela convergir, né, dependendo do teste aí, a gente vê se o limite for um número maior que zero, a minha AN também vai convergir. Então, o que a gente faz? Tendo em mão já o meu AN e o meu BN, né? O difícil é determinar o BN, mas você não vai dar bobeira, você não vai ficar procurando uma série BN muito complicada. Você vai procurar uma série BN fácil, bem simples, parecida com a série AN, sempre pensando nisso. Então, como eu tinha 1 sobre 2 elevado a n menos 1, eu tirei só o menos 1 aqui e apareceu uma série nova, 1 sobre 2n. E essa aqui eu sei o que acontece com ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o limite, né, de AN dividido por BN
vai ser um número maior do que zero. Se for maior do que zero, aí eu vou poder falar o que acontece com essa série aqui, também acontece com essa, tá? Porque no teste da razão vai me permitir falar isso. Então, vou lá, AN. Quem é AN? AN é 1 sobre 2N menos 1, dividido por BN. Quem é BN? 1 sobre 2N. Aqui eu tenho uma divisão de frações. Copiei a primeira fração e multipliquei pelo inverso da segunda, tá? O que é multiplicar pelo inverso da segunda? Né? Troquei o 2N, tá? O denominador virou numerador, e o 1 que era numerador virou denominador. Então, vai ficar assim, ó. Na hora que eu faço essa multiplicação aqui, não tem como simplificar nada. Ah, professor, posso cortar o 2N, 2 elevado a N com 2 elevado a N. Não pode, porque tem um sinal de menos aqui, isso aqui é um termo só, né? Não pode. Esse 1 com esse 1 eu posso simplificar, não tem problema nenhum, não. Mas o que você vai fazer aqui, né? Para resolver esse limite aqui agora, que o N está na minha potência, você vai dividir todos os termos por 2 elevado a N. É uma outra técnica de resolução de limite. Então, toda vez que você tem um limite onde a potência é N, divide todo mundo por quem? Por 2 elevado a N. Aqui, ó, então, o que eu vou fazer? Ó? 1 vezes 2 elevado a N vai dar 2 elevado a N. Dividido por 2 elevado a N dá 1. É o que está aqui embaixo, que é 1. E agora aqui embaixo, na hora que eu faço 2 elevado a N menos 1 vezes 1, vai dar 2 elevado a N menos 1. E vou dividir todo mundo aqui por 2 elevado a N, ó. 2 elevado a N dividido por 2 elevado a N vai dar 1. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não, né? Então, vou continuar. 2 elevado a N por 2 elevado a N vai dar 1. E menos 1 dividido por 2 elevado a N não dá para fazer nada, né? Só que aqui agora, olha só, agora eu consigo calcular esse limite, depois que eu dividir todo mundo por 2 elevado a N. Porque na hora que eu faço o N aqui tender para o infinito, ó, 2 elevado ao infinito, que é um número muito grande, vai dar um número maior ainda, porque eu estou elevando 2 ao infinito. E na hora que eu divido 1 por um número muito grande, isso aqui vai dar 0. Então, 1 sobre 2 elevado a N tende a 0. 1 menos 0 dá 1. 1 dividido por 1 vai dar 1. 1 é maior do que 0. Então, se 1 é maior do que 0, quer dizer que se essa série BN aqui convergir, essa também converge. Essa aqui divergir, essa também diverge. Então, basta a gente saber o que acontece com essa série aqui, ó, com a BN. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Como o limite, né, existe, a gente até viu isso aqui, e essa série 1 sobre 2N ela é geométrica, ela vai convergir pelo teste da comparação dos limites. Opa, peraí que eu saí aqui da apresentação, deixa eu voltar, né? Quer dizer que, como eu já sei que essa série 1 sobre 2N, né? 1 sobre 2N, na verdade, eu já sei que ela é geométrica, que hoje, lá no início da aula, nós vimos que ela converge, né? Porque ela é geométrica, então quer dizer que a minha série a original, a minha AN, ela também vai convergir, ou seja, essa série aqui também converge. Então, é uma maneira de verificar se essa série aqui foi dada, converge através do teste da comparação. Aqui, ó, essa série aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a N, a gente viu que a razão dela é menor do que 1, a razão tinha dado meio, então ela vai convergir, tá? É uma observação que eu coloquei aqui. Então, olha só, para poder verificar esse teste da comparação, a gente tem que encontrar uma outra série para poder comparar. Qual é a dica? Procure uma série fácil que você já saiba o que está acontecendo com aquela série. Você já sabe que ela converge ou que ela diverge. Porque o que acontecer com a BN também vai acontecer com a N, desde que o limite seja maior do que 0, ou diferente de 0. Ok? Esse teste é um teste mais chatinho de fazer, né? Mas tem que fazer o exercício para poder pensar, né, em quais são essas séries aí que aparecem, que a gente vai ter que ficar testando. Essa é a ideia. Tá ok? Você vai dar mais algum exemplo, professor? Não, nesse aqui eu não fiz mais um exemplo, não, mas eu posso fazer também um outro exemplo e mandar para vocês. Pode ser? Vou anotando aqui tudo que eu vou ter que mandar para vocês, tá? Tá não bom. Senão eu acabo esquecendo. Mas é bom, porque o problema nosso aqui das aulas, assim, é porque eu já preparei elas todas, então aí não coloquei outro exemplo, não dá nem pra gente digitar e escrever. Mas eu faço sim, o Elber, pode deixar, tá? Faço mais um. Tá bom. Porque ela tem que fazer mais. Eu concordo com você que mais um seria mais esclarecedor, né? Até pra gente pensar em uma outra, pensar nessa sériezinha aqui, né? Nessa série que a gente
tem que imaginar qual que é para a gente conferir, tá? Deixa eu fazer uma Tá pergunta bom. para vocês. Vocês conseguem ver o indicador do mouse na tela que vocês estão vendo aí? Dá pra ver, sim. Dá pra ver. Eu consigo. Legal. O único problema é esse como? negócio aqui onde fica pra você colocar, ativar o mudo ou não, ele às vezes as suas letras estão muito para baixo, aí eu não consigo ver, não. Ah, tá. Entendi. Sim. Alguém sabe como é que tira isso aqui? Não, né? Eu também não tá em sei como cima. o meu não aparece. Ah, Eu tá, o tô meu pelo tá bem. computador. Só clicar na No tela. computador é só você deixar o mouse parado que sai. Ah, eu já deixei, não saiu, não. Só clicar na tela. Ou eu clica na tela, mas tira Ah, ele deu. fora do- Cliquei na tela, deu agora. Obrigada. Ah, viu? legal. Isso aí. Bom, ainda bem que vocês estão... Aos poucos nós estamos aprendendo todas essas coisas. Fala mais um teste, que é o teste da razão, tá? Que é uma outra maneira de verificar se a série também converge ou diverge, tá? Essa parte de teste de série da razão é uma outra maneira. Porque às vezes o teste da comparação ele não é muito utilizado, não, sabe? Mas tem hora que tem que recorrer a ele. Eu vou deixar, como a Elba pediu, eu vou fazer mais um exemplo dele e vou mandar sobre o teste da comparação. Porque o teste da comparação eu sei que é um pouquinho mais chato. Agora, o teste da razão já é um teste mais tranquilo de fazer, tá? Porque o que é o teste da razão? Como o próprio nome diz, razão vai ser a divisão de dois termos da minha série, tá? Então, eu vou usar ele, basicamente, quando aqui, ó, até coloquei uma observação aqui embaixo. A gente usa ele quando a gente tiver no expoente, quando o n tiver no expoente, ou quando a gente tiver fatorial, tá? Lembra fatorial, que é aquele símbolozinho de exclamação? Em séries a gente usa bastante isso, tá? Então nós vamos usar bastante. Depois, se vocês quiserem, eu até faço um material aí para vocês lembrarem o que é fatorial. Mas hoje eu vou relembrar um pouquinho, tá? O teste da razão, né, ele é muito útil para determinar se uma série dada, né, ela é absolutamente convergente, tá? Só para voltar aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho teste, convergência absoluta. Antes disso, só para me falar dessa parte de convergência absoluta. O que quer dizer que uma série ela tem uma convergência absoluta? Convergência absoluta é quando eu faço o teste e eu verifico que todos os elementos daquela minha série são positivos, ou seja, quando eu faço um módulo. Ela serve muito para quando eu estou trabalhando com um teste com séries alternadas. Então, uma série que ela é absolutamente convergente é quando os valores da série em módulo convergem. Essa é a ideia. Então, quando eu tenho uma série, né, que ela é alternada e eu coloco um módulo, né, na minha leizinha de formação aqui, ó, e eu verifico que ela é uma série, na verdade, que converge em módulo, aí eu falo que ela é absolutamente convergente. O absolutamente convergente quer dizer que aquela série está em módulo, ou seja, todos os valores são positivos. Tá ok? Então, por exemplo, suponha que eu tenha essa série aqui, ó, menos 1 elevado a n menos 1, né, sobre n ao quadrado, que é essa série aqui. Esse menos 1 faz com que cada termo da minha série troque de sinal, seja positivo, seja negativo, seja positivo, seja negativo. Então, o que acontece quando aparece isso? Para mim verificar se essa série é absolutamente convergente, eu faço um módulo. Quando eu faço o módulo dela, olha só o que acontece. Esse menos 1 aqui, ó, que está com n menos 1, menos 1 elevado a n menos 1, isso aqui vai transformar em um número extremamente positivo, porque módulo, como ele está em módulo, ele vai só me dar valores positivos. Então, eu posso escrever que é 1 sobre n ao quadrado. Essa série aqui, que está dentro do meu módulo, equivale a essa série que está aqui, ó, 1 sobre n ao quadrado. É a mesma coisa. Por quê? Porque o numerador em módulo, né, quer dizer que qualquer valor que o meu numerador me entregar, ele vai me remeter sempre a um valor positivo. Por quê? Porque está em módulo, tá? Então, como está em módulo,
Quer dizer que eu posso escrever essa série como sendo 1 sobre n ao quadrado. E 1 sobre n ao quadrado é uma série P com P igual a 2. Como P é maior do que 1, ela o quê? Converge. Então, quer dizer que se essa série aqui converge, essa aqui também vai convergir, porque é absolutamente convergente. Então, quando a gente tem uma série absolutamente convergente, né, só para abrir um parênteses aí, quer dizer que a série, né, ela tem os valores absolutos dela e esses valores absolutos convergem. E quando a gente fala de valores absolutos, eu estou falando de módulo, tá? Módulo daquela função que me dá os termos da minha série, tá certo? Voltando aqui ao nosso teste da razão, o teste da razão, vocês estão vendo aí, né? Continua vendo o PowerPoint, né? Não saiu não, né? Tá normal, tá normal. Ótimo, beleza. Porque eu achei que tinha saído aqui. Se por acaso aí sumir alguma coisa, não vê, dá um grito. E aqui vai ter que ser só na audição. Então, olha só, o que o teste da razão fala? O teste da razão, ela é para verificar se uma série converge ou diverge também, mas é para verificar se uma série dada ela é absolutamente convergente, porque ela usa o módulo, tá vendo? Ó? Tem módulo em todos os casos. Então, o que acontece? Aí é regrinha. Então, vocês podem ficar... Professor, oi. tá distorcida a imagem agora. Tá. Tá. Deixa eu voltar. Para cá tá melhor? Assim? Travou tudo aqui. Ah, voltou. Tá melhor assim? Vou diminuir ela aqui. Olha aí, ficou melhor? Tá, tenta aumentar de novo, parece que tá travando. É só o meu que tá assim, gente? O meu tá de boa. O meu também tá normal. Pode Tá, ser que é a internet. Pode ser. Vai destravar. Tá. Uma hora vai. Eu dei uma diminuída. Não sei se abriu aí agora para você, melhorzinho? Abriu, mas eu vi que é a internet mesmo, porque tá devagar, entendeu? Entendi. Mas pode continuar, que eu tô ouvindo o áudio certinho. O teste da razão, né, ele é o seguinte, ele vai verificar o seguinte, é uma razão, né, ou seja, uma divisão. E repare que tem um módulo, são 3 casos. Vocês podem ficar tranquilos que no dia que a gente for fazer prova, não sei como que vai ser prova, se vai ter prova, é alguma coisa também, ou eu coloco todas essas regras lá no quadro para nós, ou eu deixo vocês fazer uma cola aí dos testes, tá? Para vocês poderem consultar. Então não precisa guardar, mas vocês só vão ter que saber usar, né? Esse é o importante, tá bom? Então não precisa decorar os testes, não. Então, ou vai estar lá no quadro, né? Ou eu vou deixar vocês usarem uma cola com todos os métodos aí, sem exemplos, mas com o que tem que fazer. O teste da razão, ele fala que se eu de um termo qualquer e o dividido pelo anterior dele, e esse limite for menor do que 1, a série vai convergir. Então, é absolutamente convergente. Se eu calcular esse limite de um termo dividido pelo anterior dele, né, e der um número maior do que 1, ou der um limite, der um infinito, ou seja, não existir, a série é divergente. E se esse limite der 1, a gente não pode falar nada. Não dá para saber se a série converge ou se a série diverge. A gente geralmente escreve assim, ó, nada podemos afirmar, tá? Então, e a gente usa esse teste da razão para quando tiver expoente, né? O n tiver no expoente ou a gente tiver fatorial. Essa é a ideia. Então, já é uma dica para ver quando que usa o teste da razão. Tá? Aqui tem um resumo aí, ó, do que a gente fez, ó. Até fiz um negócio bacana, não sabia fazer isso não. Então, olha aqui, ó, se o limite, né, ó, tender para o infinito, se ele der um número, né, um número L, e o número L for menor que 1, ela vai convergir. Se for igual a 1, nada podemos afirmar. E se for maior que 1, a série vai divergir, tá certo? Então, eu dei um exemplo, ó, verificar se a série de 1 elevado a n até o infinito de 1 sobre n fatorial, né? Vamos verificar se essa série diverge ou converge. Repara que tem fatorial. N fatorial é o símbolo de exclamação. Então, provavelmente, você usar o teste da razão vai te ajudar aqui, tá? O que quer dizer? Ajuda demais. Porque esse teste ele é específico para esse tipo de série que tem fatorial.
Mas o que você precisa saber? Você precisa saber quem é seu AN e quem que é o seu AN mais 1. O seu AN é a fórmula que te deu a função, né? Ou seja, que te deu a série aqui, 1 sobre N. 1 sobre fatorial de N, então é o meu AN. Quem que é o meu AN mais 1? É só pegar o N e trocar por N mais 1. Então é 1 sobre N mais 1 fatorial. Se aqui em cima tivesse um N também, fosse N dividido por N fatorial, o seu denominador tinha que ser N mais 1. Você ia ter que trocar por N mais 1 também. Mas nesse caso, como é 1, você deixa aqui. Então, no lugar do N, troca por N mais 1. E aí, você vai calcular o limite. O limite de AN mais 1 dividido por AN. Quem é AN mais 1? 1 sobre N mais 1 fatorial dividido por AN. Quem é AN? 1 sobre N fatorial. Como é divisão, o que você vai fazer? Vai copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, a primeira fração é 1 sobre N mais 1 fatorial, vezes, aí inverte aqui, é 1 sobre N fatorial, vai ficar N fatorial sobre 1. E aí, na hora que você multiplicar 1 vezes N fatorial, vai dar N fatorial, e na hora que você multiplicar N mais 1 fatorial vezes 1, vai dar N mais 1 fatorial. Lembrando, gente, que isso é tudo dentro do módulo, tá? Tem que estar em módulo, isso é importante. E aí, ó, aqui eu fiz uma observação para lembrar o que é fatorial. O fatorial é você fazer assim, ó, qual que é o fatorial de 5? O fatorial de 5 vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí multiplica 3 vezes 2 vezes 1. Essa é a ideia de fatorial. Qual que é o fatorial de 10? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 até o 1. Tá? É o número vezes o número menos 1, depois o número menos 2, o número menos 3. Porque, por exemplo, se for 5, né, se for o fatorial de 5, vai ser 5 vezes 5 menos 1, 4. 5 menos 2, 3. 5 menos 3, 2. 5 menos 4, 1. E por aí vai, tá? Até chegar no 1. Então, só para lembrar o que é fatorial. Então, o que acontece? Aqui, ó... Opa, espera que eu passei muito aqui. Deixa eu voltar aqui, que nós passamos bastante... Não quero ainda. O que a gente tem que fazer? Aqui, ó, não tem como calcular esse limite, porque se eu fizer n fatorial, infinito, né, o n valendo infinito, e aqui também eu não consigo desenvolver nada. Vai ficar infinito sobre infinito. Então, eu tenho que dar um jeito de simplificar isso daqui, porque tem fatorial no numerador e fatorial no denominador. Como que eu faço, né, essa simplificação? Eu faço o seguinte, ó, n mais 1 fatorial é maior do que n fatorial. Por quê? N mais 1 é um número maior do que n. Eu estou somando 1 a n, então ele é maior. Porque se o n for 10, lembra aquele papo nosso lá atrás? Se o n for 10, 10 mais 1 vai dar 11. Então é 11 fatorial. E aqui vai ficar 10. Então 11 fatorial é maior do que 10 fatorial. Então n mais 1 maior do que n fatorial. Agora, n mais 1 fatorial, eu consigo dar uma desmembrada. Como? Usando a definição de fatorial. N mais 1 fatorial é N mais 1, que é o termo que eu repito, N mais 1 menos 1, que o termo é N mais 1, tá? Aqui, ó, lembra da definição aqui, ó, de fatorial? É N, copio no valor, subtraio 1, subtraio 2 e por aí vai. Só que aqui, o que eu fiz? Eu copiei o N mais 1, que é o valor do fatorial que eu quero, subtrair 1. Só que na hora que eu subtraio 1, ó, vai ficar mais 1 menos 1. Vai dar n fatorial. Aqui, ó, faltou um símbolo de fatorial aqui, ó. Depois eu vou completar, vou corrigir. Então, ficou n mais 1 fatorial. Aí eu paro por aqui. Por quê? Porque, olha só, no meu numerador tem um n fatorial. E na hora que eu dou uma desmembrada no denominador, que é resolver o fatorial, eu faço aparecer também um n fatorial. E aí eu posso simplificar esse n fatorial com esse n fatorial. Aí vai ficar 1 sobre n mais 1. E aí acabou os fatoriais, e aí eu posso calcular o limite. Tá? Então a ideia aqui foi desenvolver o fatorial que é maior, que é n mais 1, até o menor, até aparecer o termo menor, para mim justamente poder o quê? Simplificar os dois fatoriais. Porque embaixo, ó, era só o fatorial de n mais 1. E o fatorial de n mais 1 é n mais 1 vezes n fatorial. Tá? E aí eu cortei o fatorial n com o fatorial n, ficou 1 sobre n mais 1. Quando o meu n tende para o infinito mais 1 vai continuar dando infinito. 1 dividido por infinito é um número muito grande. 1 dividido por um número muito grande é 0. 0 é menor do que 1. Então, se 0 é menor do que 1,
voltando na nossa definição, ó, toda vez que o limite for menor do que 1, a série converge. Ela é absolutamente convergente, então ela vai convergir. Então quer dizer que esse limite nosso aqui deu igual a 0, 0 é menor do que 1, então essa série converge. Tá? Então, mais um método de verificar se a série converge ou diverge. Esse aqui eu fiz outro exemplo, ó. Tem outro exemplo. Verificar, pessoal, voltando. Entenderam o que... Lembraram aí um pouquinho o que é fatorial? Tranquilo, deu para lembrar. Lembrei. Tá? Não é difícil, mas aqui, ó, é complicadinho um pouquinho. Como é que é, ó? É um pouquinho complicadinho, mas tem que fazer exercício para... Sim, tem. Por isso que eu resolvi todos os exercícios e estou mandando a resolução. E aí, o que acontece? Vocês vão tentar resolver e confere, tá? A resolução passo a passo. Eu não coloquei só a resposta, não, tá? Ah, beleza, bacana. Fiz o desenvolvimento bonitinho. Porque nesse exercício que tem fatorial, essa jogada algébrica aqui, ó, ela não é tão simples, né? Porque a gente tem que entender qual que é maior, né? Para poder desmembrar o maior até chegar no menor, para poder simplificar os fatoriais. Sempre tem que acontecer isso. Isso é chato de ver, né? Tá? Mas mais com a prática. Tá? Vamos fazer esse exemplo aqui, então. Ó. Verificar se essa série aqui agora, ó, n elevado a n dividido por n fatorial. Tá vendo? Também é a série mais complexa, tem potências de n e tem fatorial. Então, tem que usar o teste da razão. Então, como que eu faço esse teste da razão? Aí, tem que tomar cuidado. Define quem é o meu AN. O meu AN é a minha fórmula original, n elevado a n sobre n fatorial. E o meu n, a n mais 1, é todos os lugares onde tiver n, trocar por n mais 1. Então, ó, no lugar de n, foi n mais 1, elevado a n. Então, ficou n mais 1. N mais 1 fatorial. Então, esse aqui é o meu termo sucessor desse. Então, ó, como esses termos são positivos, eu até escrevi isso aqui, ó, não preciso usar o símbolo de valor absoluto, que é o modo. Eu não coloquei modo. Por quê? Porque o n, quando a gente usa o n que a gente assume aqui na minha série, é de n igual a 1 até o infinito. Vai ter sempre valor positivo, ou seja, essa série aqui ela vai ser sempre positiva, então não precisa trabalhar com módulo, não, tá? Não precisa, nesse caso, não. Na outra, eu usei módulo, porque eu não garantia que todos os termos seriam positivos, mas nessa aqui dá para garantir. E aí, ó, vamos fazer o limite. Limite de n tendendo para o infinito, de AN mais 1 dividido por AN. AN mais 1 é esse trem feio aqui, que é o denominador, e o n, AN é isso aqui, ó, tá? Ó, é n elevado a n sobre n fatorial. Aí, o que eu tenho que fazer? Copiar a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda. Sobrou isso aqui, ó. Sobrou n mais 1 elevado a n mais 1 vezes n fatorial, n mais 1 fatorial vezes n elevado a n. Aí, olha aqui, ó. Aí que tem uma jogada algébrica também para fazer, ó. N mais 1 elevado a n mais 1. Eu posso desmembrar isso aqui como sendo um produto de potência de mesma base e a base sendo n mais 1, ó. Como é que ficou? Ficou n mais 1 elevado a 1, aqui é como se tivesse 1, e n mais 1 elevado a n, que aí eu conservo a base, que é n mais 1, e somo os expoentes. Aí eu tenho n mais 1 aqui na base, no expoente. Eu voltei isso aqui, tá? E copiei o fatorial de n aqui. Então, eu dei uma desmembrada aqui nessa parte do numerador. No denominador, que é n mais 1 fatorial, olha só, eu usei aquele mesmo artifício que eu usei no exemplo anterior, tá? Ó, n mais 1 fatorial, na hora que eu faço o fatorial dele, ó, olha o que dá aqui, ó, voltando, ó, n mais 1 fatorial é a mesma coisa que n mais 1 vezes n fatorial. Aí eu substituí ele aqui, ó, n mais 1 vezes n fatorial. Eu dei uma esticada nele. E n elevado a n continuou a mesma coisa. Agora, olha só, por que eu fiz isso? Porque eu vou poder cortar esse n fatorial com esse n fatorial e esse n mais 1 com esse n mais 1 aqui em cima também. Então, eu simplifiquei esse com esses dois termos aqui, ó, eu simplifiquei, e simplifiquei esse n mais 1, esse n fatorial com esse n fatorial. O que sobrou? Sobrou n mais 1 elevado a n
sobre n elevado a n. Repara que a potência é a mesma, é n. Então, eu posso escrever isso dentro do parênteses com a mesma potência. Agora, eu coloquei esse exemplo porque, só para vocês poderem conhecer, esse limite de n mais 1 sobre n elevado a n é o limite que dá o número de Euler. Ele dá 2,718. Esse limite aqui é um limite especial. É como se fosse x tendendo ao infinito de x mais 1 sobre x elevado a x. Ele dá E. Ele dá E. Tá? Ele é um... se você for calcular ele, eu não calculei, não precisam preocupar com isso, depois se vocês tiverem curiosidade, podem procurar, pesquisar qual que é o limite do número de Euler, vocês vão ver ele aqui e vai ter a resolução. Mas, só por curiosidade, esse limitezinho aqui, ele deu E. E E é um número maior do que 1. Se a série for maior, se esse limite der um número maior do que 1, olha o que acontece com a série. Ela vai divergir. Então, quer dizer que essa série nossa aqui, ela diverge porque o limite foi maior do que 1 e porque o E vale 2, alguma coisa, é uma constante, né? Esse método é um método interessante, resolve os nossos problemas de quando temos séries, né, que envolvem fatoriais e potências de n, mas ele é um processo trabalhoso, geralmente. Você tem que fazer sempre artifícios algébricos que você tem que estar apto a ver isso, talvez, de primeira, né? Assim, não está muito acostumado, talvez fique meio travado na hora de fazer, tá? Mas, quando for para usar esse método, eu vou especificar, eu vou falar, use o método da razão para verificar se a série converge ou diverge. Tá certo? Tranquilo? Esse é o mais difícil que eu acho, assim, pessoal, eu acho ele chato de fazer, assim, não é tão simples, não, tá? Mas, tentando aí com calma, a gente faz. E para fechar, o método teste da raiz, né? Teste da raiz é bem simplesinho, o teste da raiz, tá? Teste da raiz é para quando a gente tem séries e que ocorrem potências de n também. Mas é quando acontece uma potência de n que vai todo o termo da minha série, né, toda aquela funçãozinha está elevado a n, tá? Ou seja, quando acontece... Deixa eu andar aqui um pouquinho lá, depois eu volto. É quando você tem isso aqui, ó, tá vendo? Ó? É uma série desse tipo aqui, ó. Quando você tem a série toda, a fórmula da série toda é elevada a n, tá? Ó, quando acontece isso, né? Igual aquele caso anterior. E aí você pode usar o teste da raiz. Então, esse teste da raiz, ele é o seguinte, são 3 condições de novo. Chama teste da raiz, é porque você faz a raiz enésima de quem? Do meu termo que eu quero calcular lá da minha série, ou seja, da minha função. Então, eu faço o seguinte, eu faço o limite com n tendendo ao infinito, da raiz enésima do meu módulo de AN. Se der um número menor do que 1, a série converge. Se der um número maior do que 1, ou der infinito, né? Ou seja, der infinito quer dizer que o número existe, a série diverge. E se der 1, né, não é conclusivo, ou seja, nada podemos afirmar. Então, de novo, é um outro teste para verificar, mas é para verificar um tipo de série já definido, específico, tá? São as que têm potências de n, que ocorrem potências de n, tá certo? Lembrando que isso daqui não precisa guardar no dia da prova, se tiver prova, não sei quando vai ter prova, a gente... vou deixar vocês fazerem uma cola, vou pôr esse negocinho rosa aqui no quadro lá, tá? Pode ficar tranquilo. Só que tem que lembrar como que é o teste da raiz, né? Tem que lembrar qual que é e quando que usa. Você não vai usar um teste da raiz se você tiver uma série alternada. Aí você não vai achar nada, tá? Série alternada, usa da série alternada. Então, aqui é um resumão daquilo que eu falei. Calcula o limite do módulo, né? Aqui o módulo ficou ao contrário, né? Não tem problema, não. Tá? Se o limite for menor do que 1, converge, for igual a 1, nada podemos afirmar, e se o limite for maior do que 1, ele vai divergir, tá? É isso que acontece no teste da raiz. Pus um exemplo aqui, porque os exemplos são todos iguais, não muda muita coisa, então é verificar se essa série aqui, ó, ela vai convergir ou ela vai divergir. Aqui o exercício pediu para testar a convergência da série.
Repara que você tem a série toda elevada a n. A série toda elevada a n, provavelmente o uso do teste da raiz vai ser ótimo, vai salvar a nossa vida. Então, quem que é o meu AN? O meu AN é esse termo todo aqui que me dá os valores da série. Se eu quiser desenvolver a série aqui, ó, é só fazer n igual a 1, vai ficar 2 vezes 1 mais 3, 3 vezes 1 mais 2, né? Então, aqui vai dar 5 sobre 5, vai dar 1, elevado a 1 vai dar 1. O primeiro termo dessa série é 1. O segundo é só substituir n por 2, o terceiro é substituir n por 3, mas não precisa calcular os termos da série. É só verificar se ela converge. Para isso, é interessante encontrarmos quem que é o meu termo AN. Encontrando quem é o termo AN, vamos fazer o limite desse termo AN, da raiz enésima dele, com n tendendo para o infinito. É fazer isso aqui, ó. AN, então Agora, o interessante é que como aqui você tem um n na minha potência, na hora que você substituir aqui dentro da raiz também, tudo aqui por n, você vai poder simplificar esse n, que é a potência, com o n, que é o índice da raiz. Aí some esses parênteses, some esse n, fica só 2n mais 3 sobre 3n mais 2. Olha que coisa boa. Sumiu isso. E aí o meu limite fica o quê? Fica o limite de 2n mais 3 sobre 3n mais 2. Sempre esse n vai ser igual a esse, ó. Então você vai poder simplificar os dois e vai sobrar só o que está aqui dentro do parênteses, sempre. Tá? Como você calcula esse limite? Esse limite tem duas maneiras de você calcular. Você pode calcular ele usando a regra de L'Hopital, igual lá naquele primeiro slide, ou você pode dividir tudo pela maior potência de n. A maior potência de n é n elevado a 1. Aqui eu resolvi dividindo tudo pela maior potência de n, que é n elevado a 1, que é a mesma coisa que n. Só para vocês poderem ver que tem duas maneiras de fazer o limite. E aí eu dividi todos os termos por n, ó. 2n dividido por n, 3n dividido por n, 3 dividido por n, desculpa, 3n dividido por n, mais 2 dividido por n. Ó, n com n simplifica, ficou 2. 3 dividido por n não dá para simplificar. 3n dividido por n dá para simplificar, sobra 3. E 2 dividido por n também não dá para simplificar. Quando você faz o n tender para o infinito, 3 dividido por infinito, isso aqui vai tender a zero, isso aqui também é a zero, o que sobra? Sobra 2/3. E o limite de 2/3 é 2/3. E 2/3 é menor que 1. Tá? Então, quando o limite, né, é menor do que 1, quer dizer que essa série converge pelo teste da raiz, porque 2/3 vai ser menor que 1. Agora, você poderia ter calculado esse limite pela regra de L'Hopital. O que é a regra de L'Hopital? Faz a derivada de todos os termos. Ó. Qual que é a derivada de 2n? É 2. Qual que é a derivada de 3? É 0. Qual que é a derivada de 3n? É 3. Qual que é a derivada de 2? É 0. Então, ficou 2/3. De novo, o limite de uma constante é 2/3. Né? O limite de 2/3 é 2/3. Que é menor do que 1, a série converge. Esse teste, ele é bem simples. Por que ele é simples? Porque sempre, quando você jogar isso aqui dentro da raiz enésima, você vai simplificar, porque essa raiz é igual a do índice que está aqui. Simplifica. Pronto, acabou. E aí fica fácil você verificar aí se sua série converge ou diverge. Tá? É um método interessante para quando você tem toda elevado a uma potência de n. Tá ok? Bem, todos os métodos foram esses. Se vocês quiserem também, eu posso enviar todo esse material para vocês aqui. Eu faço um PDF dele, né, de todas essas apresentações. Vou fazer e vou enviar, tá? Eu já ia te falar isso, para você enviar. Isso aí, professor, perfeito. Eu vou fazer Correto, isso. Eu vou juntar quanto mais informação para a gente, é melhor. Um exemplo para vocês. Mando lá no grupo, então posto lá também no portal. Tá? E tem também esse aqui que eu comecei a fazer aqui hoje. Não sei se vai abrir, vai dar para vocês verem o Word aí. Dá para ver, não dá? Por enquanto, sim, Comédia. Está um pouco pequeno, mas é para ver. Dá para ver, sim. Eu comecei a fazer isso daqui. É pequeno, mas dá para ver. Que são estratégias, né, para testar séries. Então, eu vou terminar e também mando para vocês. É um passo a passo. Não é tá vendo? O grande impasse ao testar séries é decidir qual teste usar. Aí pode fazer um paralelo com integrações, né? Não existe uma regra certeira e rápida para escolher qual teste aplicar. Então, você tem que ficar entendendo qual é o tipo de série para ver qual é o método. Você não pode ficar igual
igual doido, não. Então, terminando isso aqui também, eu mando para vocês. Tá? Bem, já que a gente já está seguindo direto, eu vou falar mais um pouquinho e aí a gente termina antes, tá? Não tem problema, não. Então, ó, as listas de exercícios são essas aqui, ó. Vocês chegaram a pegar essa lista aqui, ó, dessa daqui sobre séries? Hein, galera? O Pablo em si não pegou ainda não, porque ele tá um pouco sem tempo. Mas eu acho que o pessoal chegou a postar, ela já não... Eu imprimi ela, professor. Tá, eu mando também no grupo aí para vocês, não tem problema não. Mando tudo hoje ou amanhã cedo. Professor, como é que faz para entrar nesse grupo aí? No grupo, pede as meninas para colocar no grupo aí, elas, a Lafiema e a Bia que coloca vocês, depois você passa o número para elas aí. Pode ser, Bia, Demorou. coloca ele aí para nós. Eu também entrei hoje, eu sou novato no grupo. Quem é que tá falando? Quer adicionar? Eu, Geraldo. 9 9172 5186. 991725186? Isso aí. Tá bom, então. Legal, porque aí Valeu. No grupo a gente tem um contato mais próximo. Eu falo também, ó, postei uma aula lá no encontro tal, sessão tal, vocês não ficarem perdidos, tá? E já que eu tô falando isso daqui, já vou dar um aviso para vocês. É que a gente não tem atividade ainda valendo ponto, né? Atividade parcial para ser feita tá lá no portal. Eu só não lembro agora qual é a sessão e qual é aonde que ela tá. Mas ela é para ser feita no portal mesmo. É como se fosse aquelas atividades de aprendizagem, diagnóstica. Eu que montei, tem como o professor montar. Aí vocês vão fazer e resolver lá para mim. Aí eu vou ver onde que está direitinho e vou falar qual que é a data limite, porque nós temos que fazer atividade parcial, tá? E nós não fizemos ainda atividade parcial, não. Até o coordenador já me cobrou, mas eu falei, mas como que os meninos vão fazer atividade parcial? A gente não está nem encontrando. Mas aí eu bolei essa ideia de a gente fazer lá no portal mesmo. Aí lá vocês façam lá e eu vou avaliar, tá? É de múltipla escolha, não tem segredo, não. Depois eu aviso para vocês em qual sessão que ela está. Essa listinha aqui é uma lista sobre sequência, tá? Que é a introdução que nós fizemos lá na sala de aula, naquela primeira aula sobre séries, que a gente viu lá ainda antes de acontecer aí o nosso querido coronavírus, né? Essa pandemia aí que tá me deixando em casa, já vai ter quase um mês já que eu tô de molho. Que a gente vai... Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui algumas resoluções. Quem não fez essa lista, eu gostaria que fizesse. É uma lista interessante. Tem essa lista aí e tem... Quer ver que essa aqui é sobre séries, é essa daqui, ó. Essa daí foi sobre sequência e essa outra aqui é sobre séries, tá? São duas, ó. Tem essas perguntinhas perguntando o que é série, o que é série convergente, aí determinar se a série diverge, se a série converge, tá? Bem tranquilo de fazer, não tem muito segredo. Essa primeira lista aqui, essa segunda lista aqui, na verdade, ela tá mais voltada para séries geométricas, tá? Provavelmente todas essas séries aqui, ó, exercício número 5, letra A, B, C, D e E, você vai usar o teste da série geométrica para fazer, tá? Essa daqui nós vamos usar o teste da série divergente, essas duas aqui é para verificar se a série também é geométrica. E tem também uma outra lista que é essa daqui, ó. Não sei se ela tá postada lá, mas eu mando para vocês aí pelo grupo também. Essa daqui já envolve um tanto de série, você sabe, você verificando qual que é, se ela é divergente ou convergente. Eu não especifiquei qual é o tipo de série, mas eu acho que vou ter que especificar depois para vocês para dar um jeito. Mas repare que você tem muita série alternada, e você vai pelo teste da série alternada,
né? Você tem série P, né? Série geométrica. Então é interessante fazer essas listas aí, porque na hora que a gente for fazer a avaliação, provavelmente eu vou pegar esses exercícios aí para colocar lá, tá? Então façam eles, estudem eles, tentem resolvê-los. Eu vou mandar a resolução para vocês. Essa lista aqui, eu ainda não tive tempo de terminar ela toda de resolver, não. Mas eu vou terminar. Mas hoje nós vamos... Professor, você mandou... Essa daí eu não tenho, não. Essa vou mandar para mandou vocês. agora? Tá? Ah, tá. Ah, tá, mano? Eu não sei se eu postei ela lá e também qual que é qual que é o encontro lá que eu postei, não estou lembrado, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mandar aí para vocês agora as 4 listas, as 3 listas, tá? Ó, foi pro grupo aí. Acabei de mandar, de enviar. Enviei até a resolução já. Na verdade, enviei 2 listas e a resolução. As resoluções dos exercícios estão já no grupo também. Tá ok? Ótimo, Comédia. Obrigada. É bom que vocês já ficam espertos aí já nas resoluções da lista 1 e 2. Faltou mandar 3. Vou mandar 3. Vou achar 3 aqui, mano. A lista 3. Tá no grupo do cálculo. Deixa eu só olhar aqui rapidinho. O cálculo. Acho que é essa primeira. Aqui, ela mesma. Pronto, a outra lista já foi também, tá? A lista 3. As 3 listas de séries estão aí. E aí, o que eu fiz também, né? Nós podemos acompanhar. Eu fiz as resoluções, ó, fiz até um negócio bonitinho para aula, porque ontem eu tive aula com as meninas da Química, porque lá a turma só tem 5 alunos, e são 5 meninos, por isso que eu falei aula com as meninas, só tem 5. E aí, só que elas têm a mesma matéria, só que isso aqui, que é a unidade 1 para vocês, lá é a unidade 2. Muda as unidades e muda o conteúdo, mas a introdução é o mesmo. A introdução é a mesma coisa. Professor, a resolução não veio, não, só veio a lista mesmo. A resolução não foi, não? Não, olhei aqui agora. Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que não. Foi. Olha aí, veio? pra você ver. Ai. Ah, não, veio, desculpa, É uma perdão. resolução aqui no mês, sim. Ela veio. Desculpa. Aí está a resolução das duas, tá assim, ó, solução de exercícios, lista sobre sequência, aí você desce, tem soluções de exercício, lista sobre séries, tá? Ah, beleza. Tudo eu resolvi detalhado, tá vendo? Uhum. Aí dá para dar estudada boa aí, né? E aí dá para surgir dúvidas também, né? Uhum. Eu vou abordar uns exercícios aqui específicos, tá? Dessa lista sobre sequências. Por exemplo, esse exercício número... A lista que fala sobre sequências, ela está assim, o que é uma sequência? Por exemplo, o primeiro exercício aí, definir o que é sequência, né? É interessante a gente entender o que é sequência e entender o que é série. Porque lá na lista de exercícios sobre séries, o primeiro exercício pergunta o que é uma série, né? Você tem que entender que sequência é uma lista ordenada de números. E eu não falei isso nas minhas videoaulas, que eu postei lá no AVA, e eu gostaria de falar, porque também é uma definição importante para sequência, porque a sequência pode ser definida também como uma função, tá? Como uma função onde o domínio é o conjunto dos números inteiros positivos. Porque você não tem aquela lei de formação AN, igual aqui embaixo, aqui, ó, que tem uma lei de formação, ó, 1 sobre N menos 1 elevado a N mais 1. Essa é a lei de formação. Esse N, a gente troca os valores dele, só que a gente começa sempre no 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. Por isso que a gente pode definir sequência como sendo uma função também, aonde o domínio é o conjunto dos números inteiros positivos. Aí, quando eu coloco positivos aqui, exclui o zero. Quer dizer que o N nunca pode ser zero, tá? Isso é importante, porque, para vocês, eu não vou cobrar isso, mas na aula de terça-feira, que as meninas fazem a matéria blended,
Eu já vi questões lá na prova Blend justamente sobre isso, falando sobre sequência, e falando que sequência pode ser definida como uma função. Mas aí isso é um conhecimento a mais aí para vocês também, tá? A número 2 pergunta assim, ó, o que significa dizer que o limite de AN com N tendendo ao infinito, né, é igual a 8? O que significa dizer esse limite? Esse limite quer dizer o seguinte, ó, que quando os termos de AN, né, tendem a 8, né, ou seja, quando tende a um número muito grande, o AN tende a 8, essa é a ideia. Né? Ou seja, quer dizer que essa sequência, quanto mais termos eu tiver, mais próximo de 8 eu vou ficar. Essa é a ideia desse limite. E na número 3, pergunta assim, ó, o que significa dizer que o limite de n tendendo para o infinito de AN tende para o infinito? Quer dizer que é o seguinte, quando os termos tornam-se grandes, n também vai tornar grande. Então, quanto mais termos eu tenho, maior vai ficar, né, esses termos. Por exemplo, é como se fosse... esse número 3 é como se fosse uma sequência dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Quanto maior o número de termos, maior é o termo. Por exemplo, o milésimo termo é o 1000. O termo 1 milhão, ele é 1 milhão. Então, quanto maior o termo, maior é o valor dele, né? Isso que quer dizer o limite. Agora, isso aqui, ó, para sequência é importante, ó. Quando que uma sequência converge? Uma sequência converge quando o limite da sequência com n tendente para o infinito converge. Ou seja, ele existe, né? Ou melhor, não converge, ele existe. Toda vez que esse limite existir, quer dizer que a sequência vai convergir. Essa que é a ideia, tá? E aí pediu para colocar exemplos, né? Eu não coloquei exemplo, não, porque vocês podem pensar em exemplos de sequência que converge. Vou deixar vocês pensarem aí. Eu coloquei um aqui, né? Repara que a sequência é 1 menos meio, 1 terço, menos 1 quarto, 1 quinto. Repara que ela vai diminuindo, né? Os valores, ó. Porque o denominador vai aumentando. Toda vez que o denominador aumenta, o valor do termo diminui. Então, toda vez que o termo diminui, essa sequência vai ficando mais próxima de zero. Aí o limite vai ficar com n tendendo para o infinito igual a zero. Passou uma ambulância aqui agora, acho que vocês perceberam, né? Então, o limite, quando o n tende para o infinito aí dá zero, essa sequência aqui também, ó, zero, então quer dizer que o limite existe. Se o limite existe, a sequência converge. E ela converge para esse valor aqui, ó, para zero, tá? Essa é a ideia. Aí eu deixo vocês pensarem numa outra sequência aí que vai convergir. Você tem que pensar nelas em números que vão diminuindo, né? Se você for pensar em números que vão aumentando, ela vai convergir, aí o limite não vai existir, tá? Aqui, ó, uma sequência diverge se o limite não existir. Tá vendo? Ó, o limite não existe. Então, você tem n tendendo para o infinito. Se você fizer o limite de menos 1, que essa sequência aqui é menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, foi a sequência que eu coloquei como exemplo. A lei de formação dela é menos 1 elevado a n. Quando eu faço o n tender para o infinito, o número cada vez maior vai ficando, esse limite eu não sei quanto que vai dar. Na verdade, o limite dá infinito. E na matemática, esse símbolo aqui significa não existe, e o infinito para nós quer dizer que o limite também não existe. O limite só existe quando ele der um número, tá? Quando é um número 2, 5, 0, 20, 40. Quando o limite der infinito, quer dizer que o limite não está existindo para esse caso. E aí a sequência vai divergir. Isso daqui é diferente do que a gente está fazendo, tá? A gente está trabalhando com séries, né? Ó, quando a gente for definir séries, que é aqui, ó. Cadê? Opa, passei tudo. Não posso. Quando a gente for fazer a outra lista, que é a lista sobre séries, lá vai pedir para definir séries. Aí, para você verificar se uma série converge ou diverge, tem que fazer todos aqueles testes que a gente viu hoje, que a gente viu nas videoaulas. E o que acontece? Sequência é só verificar se o limite existe ou não existe. Se existir, ele converge. Se ele não existir, a sequência diverge. Pronto e acabou, tá? Essa é a diferença. O exercício número 6, ele
tá assim, ó, ele pede para a gente liste os 5 primeiros termos da sequência. O que é listar os 5 primeiros termos da sequência? É achar os termos. É pegar a lei de formação, que é essa aqui da letra A, ó, a n é igual a 1 menos 0,2 elevado a n. Como eu quero achar os primeiros 5 termos, vou fazer n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, tá? E aí você vai substituindo aqui, ó, no lugar do n. N igual a 1, aí faz a potência, 0,2 elevado a 1, vai ficar 1 menos 0,2 elevado a 1, vai dar 0,8. Aí o primeiro termo é 0,8. Aí depois acha o segundo termo, 0,2 elevado a 2. Subtrai de 1, acha o segundo, terceiro, quarto, e por aí vai. Fazer com todas. Essa letra C aqui, gente, ó. Essa letra C, o A1, ele já foi dado, né? Que vale 1. Mas o AN aqui, ó, na hora que você fazer N igual a 2, aqui vai parecer A2. Aqui tá errado. Eu vou consertar isso daí, tá? Aí tinha que ser N menos 1, que tinha que acontecer aqui, ó. Aqui no AN. O AN tinha que estar N menos 1. Aí daria certo. Na hora que eu digitei, eu comi o menos 1, tá? Então, aqui tem que ser 1 sobre 1 mais a n menos 1. Essa daqui está com erro, tá certo? Tá entendido? Se vocês puderem consertar aí depois, lembrar disso, se eu lembrar, eu vou consertar. A n menos 1 aqui, ó. N menos 1. Porque aí, quando aqui valer 2, vai ficar 2 menos 1 vai dar A1. Aí o A1 eu tenho aqui, ó. Que é uma série que a gente chama de lei de recorrência. Porque para poder achar o termo posterior, a gente tem que recorrer sempre ao anterior. Essa é a ideia, tá? E aqui, ó, essa letra D, toma cuidado, porque você tem que substituir o N. O N vai valer 1. Vai ficar 1 vezes π, vai dar π. Π sobre 2 é 90. Seno de 90 é 1. Aí o primeiro termo vale 1. Aí depois vai ficar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Pode simplificar. Vai ficar seno de π. Seno de π é 0. E por aí vai. Como esse exercício pede só para você encontrar os termos, é mais álgebra, né? Mais álgebra e tomar cuidado na hora das continhas. E toma cuidado com a letra C aí, que eu mesmo vacilei na letra C. Eu esqueci de escrever a n menos 1, tá? O exercício do professor, na D aí tem que substituir o quê? O π? Pelo 90 que você falou? O π, ele vale 180 graus, tá? E aí, na hora que você substituir aqui o n, por exemplo, por 1, vai ficar 1 vezes 180 dividido por 2. 180 dividido por 2 é 90. Aí o seno de 90 vale 1. Ok? Entendi. Obrigado. Tá, e aí faça isso para todos eles. Porque quando o n, por exemplo, for 3, vai ficar 3 vezes π sobre 2. Aí você faz o π valer 180, 3 vezes 180 dividido por 2 dá 270. Seno de 270 é menos 1, que é o terceiro termo aqui, tá? Então, essa é uma sequência dada por essa formulazinha. A número 7 é um exercício que, tipo assim, eu não vou cobrar muito esse tipo de exercício, porque nós até tentamos fazer um exercício desse em sala, fizemos ele, na verdade, encontrar essa lei. Essa lei ela é muito difícil de encontrar, não é fácil, mas ela serve para a gente fazer o exercício para poder raciocínio lógico, entender como que acontecem essas coisas, como que é definida uma lei de formação de uma sequência. Esse exercício quer que você encontre a fórmula geral para essa sequência, ó. 2, 7, 12, 17, por aí vai. Qual é a lei que permite que eu encontre qualquer termo dessa sequência? Por exemplo, se eu quiser encontrar o centésimo termo, como que eu faço para encontrar? Eu vou escrevendo aqui até chegar no centésimo termo? Não preciso. É só eu achar uma lei de formação. Ontem, uma aluna até questionou uma coisa interessante. Ela falou assim, professor, talvez você não vai cobrar, mas para nós é interessante, porque eu já fiz uns testes de emprego, e aí lá pedia para determinar qual eram os próximos termos da sequência, qual que era a lei de formação da sequência. Então, é mais de raciocínio lógico mesmo. Mas por trás desse raciocínio lógico, tem podemos dizer assim, que tem um algebrismo, né? uma forma matemática de chegar nisso. Então, como que você vai pensar nisso? Olha só, repara que está aumentando de 5 em 5, né? Está aumentando de 5 em 5.
Mas não quer dizer que você vai fazer uma lei de formação que seja alguma coisa mais 5. Porque se você fizer 2 mais 5 dá 7, 7 mais 5 dá 12, 12 mais 5, 17, 17 mais 5, 22, por aí vai. A ideia é fazer o seguinte, ó, n igual a 1, você tem o primeiro termo, você tem o termo A1. O termo A1 vale 2. Ótimo, deixa ele aqui. O segundo termo, que é 7, que é o meu A2, o meu N vale 2. Para N igual a 3, eu tenho o meu A3 valendo 12. Para N igual a 4, eu tenho o meu A4 valendo 17. Beleza. Então, eu tenho aqui A1, A2, A12 e A1, A2, A3 e A4, que são 2, 7, 12 e 17, respectivamente. O que você tem que pensar? Tem que pensar em alguma operação ou algumas operações matemáticas que eu faça, que envolva esses valores 1, 2 e 3 e 4 e que resulte nos valores dos termos A1, A2, A3 e A4. O que eu pensei? Eu pensei assim, ó, eu vou pensar numa subtração, né, que eu faça e que dá enorme de subtrações que você possa fazer que dê 2. Por exemplo, 10 menos 8 dá 2. Mas será que eu consigo achar uma subtração parecida com 10 menos 2? 10 menos 8, que deu 2, que eu faça 10 menos alguma coisa que dá 7? Né? O problema é esse, eu tenho que pensar em alguma coisa que seja fixa. Então, eu pensei assim, ó, se eu fizer 5 menos 3, vai dar 2. E se eu faço 5 vezes 1, é a mesma coisa que 5. E 5 menos 3 deu 2. Depois eu pensei em fazer 5 vezes 2, porque eu estou trabalhando no segundo termo, vai dar 10. E se eu subtraio de 3 de novo, dá 7, que é o segundo termo. Depois eu pensei, como eu estou trabalhando no terceiro termo, em fazer a multiplicação 5 vezes 3. 5 vezes 3 dá 15, menos 3 deu 12, tá vendo? Então, eu tenho essa minha subtração sempre mantendo o 3 e sempre mantendo o 5. Só que o 5 multiplicado pelo número n, ó. Isso aqui permite que eu tenha um padrão para essa fórmula, para essa sequência. E esse padrão para essa sequência permite eu entender que o 1, que o 2, que o 3, que o 4 são os valores de n. Eu troquei isso tudo aqui por n. Então, a minha lei de formação ficou 5n menos 3. Então, quer dizer que para qualquer n eu consigo achar, se eu quiser achar o centésimo termo, é só fazer n igual a 100. 5 vezes 100, 500, menos 3, 497. Sem medo de errar. Então, não é uma coisa tão simples, tá vendo? Tem que ficar pensando em operações que você ache um padrão e que esse padrão sirva para todos os termos enésimo da minha série, da minha sequência, tá? Então, é um exercício que eu coloquei mais para a gente treinar ele mesmo, tá? Ele serve mais como raciocínio lógico. E é até difícil de, fazendo assim com ele já pronto, de explicar. Seria interessante se a gente pudesse usar o quadro. Aí a gente ia fazendo aos poucos e a gente mesmo ia tentando pensar numa lei, né, de formação. Ou numa fórmula geral para essa minha sequência, tá? Aí, ó, o número 8 está perguntando o seguinte, ó. Determinar se a sequência converge ou diverge. Para a sequência convergir ou divergir, existe ou se o limite não existe. Mas esse número 8 eu vou deixar para vocês fazerem aí depois e conferir a resposta. Não vou cantar a resposta dele toda aqui para vocês, não. Tentem fazer e confiram aí para nós depois, tá ok? Não é difícil. As respostas estão aí, letra A, B e C, tá? Pega eles e vê isso. A lista 1 é isso, é basicamente isso. É só uma introdução do que é sequência. A gente tinha visto isso em sala de aula. Aí a gente entra numa lista 2. Aí a lista 2, ela é realmente uma lista que trabalha com séries, né? Vamos agarrar aí agora um pouquinho de séries. Vou falar um pouquinho sobre essa lista, tá? Mas eu gostaria também que depois vocês tentassem fazer. A número 1, número 2, número 3 e número 4 dessa listinha, ela
é mais voltada para a teoria, né? Questões dissertativas, para a gente verificar aí o que é uma série. A primeira pergunta é, qual que é a diferença entre, na verdade, qual a diferença entre sequência e uma série? A diferença é que a série é a soma de todos os termos da sequência. E a sequência é uma lista ordenada de números. Então, quando você ordena números, você tem uma sequência. E quando você tem a soma de todos esses números, você tem uma série. Essa é a ideia, tá? E o que é uma série convergente? E o número 3 aí, ó, tá perguntando também o que é uma série convergente, mas eu digitei errado. Vocês modificam aí para mim, é série divergente, tá? A número 2 é o que é uma série convergente e a número 3 é o que é uma série divergente. Uma série convergente, né, é quando as somas parciais dessa série for convergente, ou seja, quando você verificar que você somou o primeiro termo com o segundo, deu um valor, você somou o primeiro com o segundo, deu outro próximo daquele, né? É basicamente, deixa eu só abrir uma apresentação aqui, definição, séries, definição, só para vocês poderem entender, né, ó, esse slide aqui, ó. Quando que uma série converge? Uma série converge é quando eu for fazendo as somas, né, dos termos, as somas, a gente chama de somas parciais. O que são somas parciais? Somas parciais é eu somar o primeiro e o segundo termo vai dar um valor, o segundo, o primeiro e o terceiro, o primeiro, o segundo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, os 5 primeiros, os 6 primeiros. É o que está aqui nessa tabela, olha. Quando eu somo o primeiro termo, deu meio. Como eu somo os 2 termos, deu 0,75. Quando eu somo os 3 termos, deu 0,875. Quando eu somo 4 termos, dá 9,9375. E por aí vai. Aí repare que quanto mais termos eu for somando, mais próximo de 1 ela fica. Então quer dizer que essa série converge. Então a tabela mostra que quando adicionamos mais e mais termos, essas somas parciais se tornam cada vez mais próximas de 1. Então, uma série ela vai convergir quando a gente verificar que, né, assim, para poder explicar isso, né, escrever, né, sem ter que fazer teste e tal, uma série converge quando as somas parciais dessa série também convergem. Deixa eu ver se eu coloquei o gráfico aqui. Não, acho que nessa aqui eu não pus o gráfico, não, né? Poder verificar se a série converge ou diverge, não tem não, tá? Essa é a ideia. Só para vocês poderem entender essa nossa definição aí do que é uma série que converge. E uma série que diverge é quando as somas parciais divergem, né? As somas parciais, elas vão aumentando. Quando acontece isso, que as somas parciais vão aumentando, né? Que é nesse caso aqui, ó, que eu tenho, aqui, ó, a série é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N. Quando eu vou fazendo as somas parciais, ó, 1 mais 2, 3, 1 mais 2 mais 3, 6, 1 mais 3 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4, 10. Quando eu somo os 6 primeiros termos dá 16. Repara que a soma só vai aumentando, ela vai divergindo, ela não vai aproximando de um determinado valor. Aí a série, ela diverge para esse caso, ok? Essa é a ideia que a gente tem aí para essa parte de série. Explique o que significa dizer que, né? Aí tem o que significa esse símbolo de somatório aqui, né? O que é o somatório de n igual a 1 até o infinito de an igual a 5? O que significa dizer isso, né? Isso significa dizer que, né? Quanto mais número eu adiciono na minha série, mais próximo de 5 eu fico. Essa é a ideia. O somatório, né, de uma fórmula n, que quanto mais termos eu vou colocando ali, mais próximo de 5 fica. Essa é a ideia. Então, quando você está resolvendo um somatório, o somatório ali dá 10, quer dizer que você foi somando valores, e esses valores foram ficando cada vez mais próximos de 10. Essa é a ideia. Já o exercício número 2, né, que a gente está vendo aí, ó, determine se a série converge, número 2 não, número 5, se ela converge ou diverge. Se ela for convergente,
a gente vai calcular, né, a soma dela. Todos esses exercícios aqui, você vai fazer o teste para verificar se a série é geométrica, tá, gente? Tanto da letra A até a letra E. Vai pegar a série e vai verificar se ela é geométrica. Como que eu faço isso, professor? Como que eu verifico se a série é geométrica? Olha a letra A. A série é 4 mais 5 oitavos, mais 8 quintos, mais 16 25avos, mais 32 sobre 25. Aqui não é 15 não, aqui é 32 sobre 25, tá? Primeira coisa, ela é geométrica? Pergunta se ela é geométrica. Como que você verifica se ela é geométrica? Pega o termo A2, né, ó. Pega o termo A2, que é 5 oitavos, e divide pelo termo A1, que é 4. Copia o primeiro, divide pelo inverso do segundo, né? Ó, multiplica pelo inverso do segundo. Vai ficar 8, né? Pode simplificar aqui o 8 com 4, vai dar 2 aqui, que vai dar 1, vai ficar 2 quintos. Mas você não pode fazer só de um termo, não. Tem que fazer de outros. Aí aqui agora eu peguei o A3 e dividi por A2. Então ficou 16 sobre 25 dividido por 8 sobre 15. Aí a mesma coisa, faz a operação aí algébrica, né? Isso é álgebra mesmo, e divide, vai dar 2 quintos. Então, olha, repara que a razão deu 2 quintos. Como 2 quintos, o módulo de 2 quintos é menor do que 1, a série converge. Se a série converge, tem como eu calcular a soma através dessa fórmula aqui, ó. A1 é igual a 1 menos R, que R é a razão. O A1 para nós é 4, 1 menos o 2 quintos, que é a minha razão, 1 menos 2 quintos é 3 quintos, só fazer o MMC aí que você vai achar isso. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, a soma é 20 terços. Então, a letra A, a mesma coisa. Tá? Então, a letra A verifica se a série é geométrica. A letra B vai verificar também se a série é geométrica. Faz o mesmo teste. Vou deixar com vocês. A letra C, a letra D, a letra E, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que achar alguns termos, ó, igual eu achei. Ó. Você vai fazer o N aqui valer 1, vai fazer essa conta aqui e vai achar o termo. Depois vai fazer o N valer 2, vai achar o A2. O N valer 3, vai achar o A3. Na letra D, a mesma coisa. E na letra E, também a mesma coisa. Repare que na letra E, a série não é geométrica. Ó. Aí, o que eu fiz? Se ela não foi geométrica, eu pedi para você verificar para mim. Como você verifica? Faz a razão. Nesse caso aqui, eu usei o teste da divergência. O que o teste da divergência fala? O teste da divergência fala o seguinte, ó. Para me verificar se uma série diverge, eu faço o seguinte, eu faço o limite da minha série com n tendendo para o infinito. Se der 0, a série converge. Se der um número diferente de 0, ou a série, ou o limite não existir, a série diverge, tá? Essa é a ideia, tá? Então, nesse exercício nosso aqui, ó, faz o limite de n sobre n mais 5, para ver se a série converge ou se a série diverge. Por quê? Porque se for testar por série geométrica, não funciona. Não funciona por série geométrica nesse caso. Por quê? Porque a série não é geométrica, tá? No exercício número 6, que é o próximo exercício aqui, ó, mostre que a série diverge. Mostrar se a série diverge. Então, o exercício é esse, ó. Pegar essa série aqui e mostrar para mim que ela diverge. Use o teste da divergência, que é o que eu acabei de falar agora. Calcule o limite dessa função aqui. Se o limite for igual a 0, né, ou se ele for diferente de 0, se ele for igual a 0, ela converge, se for diferente de 0, ou se ele não existir, a série diverge. Essa é a ideia. E o exercício número 7 é usar o teste também da série geométrica para calcular a soma das duas séries aí, da letra A e da letra B. Para isso, tem que desenvolver os termos, tá? Da série geométrica, que não foi dado, tem que desenvolver. É só fazer o desenvolvimento deles e calcular a razão e usar a fórmula da soma. Tá? Usei a fórmula da soma na letra B e a fórmula da soma também na letra A. Tá ok? Galera, eu acho que era isso daí que a gente tinha, né? Para poder falar hoje. Tá ótimo. A gente vai tentar fazer, professor, também para mandar um vídeo para você. Como é que é, Bia?
A gente vai tentar fazer também para tentar mandar as dúvidas, né? Isso é importante. Eu quero que vocês tentem mandar as dúvidas. Quanto mais dúvidas vocês tiverem, melhor. Porque aí a gente pode começar a aula já tirando as dúvidas. Eu posso também fazer os exercícios, se vocês tiverem dúvida, mostrar como é que faz detalhado, enviar para vocês, né? Então, agora, se todo mundo que está aqui no grupo aí, ó, gente, que está aqui hoje vendo a aula, não tiver no grupo do Cálculo 4, passa o telefone aí para a Bia, que a Bia coloca vocês lá. Te dei uma tarefa, tá? Então tá, professor, obrigado, viu? Boa noite para vocês, boa noite, galera. Eu acho que por hoje é isso daí. Quem não conseguiu ver a aula toda, ou quem ainda não pôde entrar, eu vou postar a aula lá. Eu estou gravando ela e eu posto a aula lá no Ava e dá para vocês assistirem ela de novo. Mas vocês tendo aí em mãos também já os exercícios, as resoluções dos exercícios, eu acho que vai ajudar. E aí eu vou mandar a resolução do exercício número da lista 3 de exercícios, tá? Aqui, deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ver a minha tela do meu computador ainda, não estão? Vou entrar aqui em Cálculo 4. Deixa eu só mostrar para vocês aqui aonde que está a atividade parcial. Quer ver, ó? Deixa eu ver se vai entrar. Acho que não vai entrar, não, porque eu fiquei muito tempo aqui com ele aberto. Ele vai acabar fechando. Aí ele fechou. Não tem problema, não. Eu faço um videozinho aqui e mostro para vocês depois como que... aonde que está a atividade parcial. Mas aqui, nós temos que dar um jeito de fazer essa atividade parcial lá no portal, porque nós ainda não temos nota de parcial. E a semana de prova, de semana de prova oficial 1, ela ia começar, se eu não me engano, dia 13, eu acho. Mas ainda não tem nada confirmado de como que vai ser prova, se vai ter prova. Mas eu preciso que vocês reportem para mim a atividade parcial. Aí eu vou falar para vocês aonde que está para vocês fazerem. Tem como fazer lá no portal mesmo a atividade parcial, tá, gente? É até quando, professor? Eu acho que eu vou dar até o dia 10 para vocês fazerem. Dá tempo. Hoje é dia 1º, né? Mas eu coloco lá no grupo, especifico qual a data direitinho, tá? Ok. Então é isso. Por hoje é só. Quem tem dúvidas, se quiserem me perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Não tem problema, não. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, galera. Valeu, você também, viu? Falou. Quarta que vem, a gente começa a falar sobre séries de potência. Ok, obrigado, professor. Valeu, gente. Boa noite, galera. Tchau. Tchau pra vocês.